Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal. Vamos estar dando continuidade àquela série de iniciante em programação. Então a gente vai já entrar aí em JavaScript mesmo, tá bom? Então vamos lá, o que é o JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível que é principalmente usada para criar interatividades em páginas web. Originalmente foi desenvolvida para ser executadas no navegador web, mas o JavaScript agora também é utilizado em ambientes fora dos navegadores, como no desenvolvimento de servidores e aplicações com o Node.js. Sobre alguns conceitos aqui do JavaScript, ele tem uma sintaxe simples, né? Ele possui uma sintaxe de fácil aprendizado, semelhante a outras linguagens de programação, por exemplo C, tornando muito acessível para iniciantes. A gente vai ver bastante coisa do JavaScript aí ser simples, tá? A gente vai ver que ele realmente é uma linguagem que facilita bastante para a gente que está começando. Interatividade do lado do cliente. O JavaScript é principalmente usado no lado do cliente em páginas web para torná-las dinâmicas e interativas. Ele pode ser incorporado diretamente no HTML ou referenciado como um arquivo externo. O JavaScript ele é uma linguagem interpretada, né? O que seria uma linguagem interpretada? É uma linguagem de programação que ela não vai ser, por exemplo, compilada para uma linguagem de máquina. O interpretador JavaScript ele vai executar diretamente o código que a gente for escrever na máquina, né? Então a gente vai ver aí como a gente faz isso. Tem alguns exemplos de linguagens, por exemplo, interpretadas também, que é o Python, o PHP, são duas outras linguagens de programação que são interpretadas por interpretadores de PHP, interpretadores de Python. E alguns exemplos de linguagens compiladas, né? Compilados é aquela linguagem que vai transformar o seu arquivo num executável, por exemplo, para ser executado pelo computador. E aí temos o Java, C, C++, C Sharp, né? Então é isso. A gente tem agora a noção do que é a linguagem que a gente vai trabalhar. E agora vamos colocar a mão na massa. Aqui a gente tem um contexto um pouco daquilo que a gente vai ver aqui em JavaScript, né? Olá mundo, comentários, variáveis e tipo de dados, operadores, estruturas de controle de fluxo, funções. A gente vai ver que desses tópicos aqui, o que vai mais dar trabalho, eu acho que vai ser operadores e estruturas de controle de fluxo, que a gente vai precisar entender bem aí essa questão dos operadores para a gente poder tratar. Mas sem mais delongas, eu abri aqui o meu Visual Studio Code, tá? Eu já criei uma pasta aqui dentro do meu computador e abri essa pasta aqui com o meu Visual Studio Code, tá? Se você não sabe como fazer isso, deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. Vou vir aqui na pasta que eu criei, tá aqui projetos, YouTube, JavaScript, tem aqui 01. Dentro da pasta, eu vou simplesmente clicar com o botão direito, vou aqui em mostrar mais opções e clicar aqui em abrir com code. No momento que eu faço isso, o meu Visual Studio Code ele vai abrir dentro dessa pasta, né? O explorador de arquivo do Visual Studio Code vai estar dentro da pasta que a gente está trabalhando. Então, para a gente começar, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar dois arquivos, um HTML e outro JavaScript. O arquivo em HTML ele vai ser necessário para a gente executar os comandos, tá? Porque a gente vai abrir ele no navegador, né? E aí o navegador que a gente vai estar usando, que nesse caso vai ser o Google Chrome, ele tem um interpretador nativo. Na verdade, todos os navegadores atualmente, né, tem interpretador de JavaScript e a gente vai ver como é que acessa ele. Mas como o Chrome ele é um navegador muito famoso, muito atual, eu vou estar utilizando ele, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou criar um novo arquivo, clicando naquele símbolozinho de arquivo ali e vou digitar como index.html. Vou dar um enter e não vou escrever nada agora. Vou clicar aqui de novo, novo arquivo, e eu vou botar como script.js, beleza? Aqui no index.html
eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar HTML 2.5 e aperta Enter. E assim que eu fizer isso, o meu Visual Studio Code ele traz para mim um texto padrão aqui, né, um documento padrão HTML. Para a gente começar a desenvolver, eu vou só organizar isso aqui um pouco, tá? Por exemplo, eu vou tirar esse body, a tag body, eu não preciso dela no momento. E vou mudar o título da página para JavaScript. Vou salvar. E se a gente abrir esse index.html com o nosso navegador, deixa eu clicar aqui em abrir com Chrome, você pode ver que ele já está com o título aqui, JavaScript. Como é que a gente acessa o console, né, o interpretador JavaScript, aqui pelo Chrome? O Chrome ele tem, né, justamente o console, que vai ser justamente essa ferramenta que vai permitir aí que a gente crie códigos, execute comandos JavaScript. Tá? Basta apertar Ctrl Shift J e ele vai abrir para mim essa aba aqui. Tá? Se não abrir para vocês, basta você procurar aqui em cima por console. E aqui está o console. Aqui ele executa comandos JavaScript, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou testar aqui, vou montar um alert, que é uma das funções que a gente tem já no Chrome, no JavaScript. E aqui dentro eu vou botar uma mensagem, olá mundo, entre aspas, e vou mandar enter aqui. E você pode ver que o meu navegador mandou essa mensagem para mim. Beleza, tranquilo. Esse vai ser o console que vai executar os comandos JavaScript para a gente. Mas como é que a gente cria os códigos lá no nosso arquivo script.js? Aqui no meu index.html eu posso criar uma tag que vai ser a tag de script. E assim que eu fechar ela, script. E aqui dentro, se eu colocar, por exemplo, alert, olá mundo, e salvar, assim que eu atualizar essa página, você pode ver que ele vai me mandar aí essa mensagem de olá mundo. Se eu ficar atualizando aqui, ele vai me mandar toda vez essa mensagem. Porém, isso não é um jeito muito interessante de fazer. Por quê? Que a gente vai estar acabando se confundindo aqui, né? A gente está trabalhando com JavaScript, mas no mesmo arquivo tem HTML. Isso pode ser um pouquinho confuso. Então o que é que eu vou fazer? Aqui em script, eu vou adicionar um atributo à minha tag de script, que vai ser justamente o atributo source. E aí eu vou especificar aonde está o meu arquivo de scripts, que vai estar justamente da raiz, né? Ou seja, barra script.js. Aqui eu já posso apagar. E se eu salvar aqui agora e atualizar a página, nada acontece. Mas se eu vim aqui no meu script, inclusive eu posso fechar ali o index e botar alert olá mundo. Se eu salvar aqui e atualizar, muito bem. Agora olá mundo está funcionando normalmente. E se a gente verificar, né, algumas coisas interessantes que a gente tem que prestar atenção. Então, vamos entender um pouquinho o que é que aconteceu, o que é que a gente fez até então, né? Deixa eu abrir o index.html aqui. Eu criei um documento HTML, tá? E na tag de script eu vinculei o arquivo, que é o script.js. Esse arquivo, dentro dele, na única linha que ele tem, eu tenho aqui um alert e um olá mundo. O alert ele vai ser justamente essa mensagem que o Chrome mostra, né, muitas vezes. Se a gente atualizar aqui, vai ser essa mensagenzinha aqui. Essa página diz, e aí um olá mundo. Vou dar OK. Então, pronto, esse foi o olá mundo. Eu posso também, quando eu estou desenvolvendo, às vezes eu quero deixar uma mensagem para uma outra pessoa que eventualmente venha ver meu código, né? E como é que eu deixo essa mensagem? Eu posso utilizar comentários. Comentários são linhas, né, que não serão executadas e interpretadas pelo JavaScript. E essas linhas a gente pode delimitar com o //, que cria um comentário em uma linha.
E eu tenho também o comentário em múltiplas linhas, né? Que eu barra asterisco, asterisco, barra. Se eu der enter aqui, tudo será ignorado aqui. E a gente ainda tem um outro tipo de comentário que é utilizado quando a gente quer documentar um código, ou seja, quando a gente quer marcar quem é o autor, qual é a versão, e a gente poder utilizar isso para uma ferramenta no futuro de documentação automatizada. Eu posso dar barra, asterisco, asterisco e fechar com asterisco barra. Se eu der enter, ele tem essa característica aqui, documentação, escrito por André. E aí a gente tem essas linhas que não serão executadas. Se eu salvar aqui e atualizar, você vai ver que ele só executou o Olá Mundo e não mostrou nenhuma mensagem aqui. E se eu comentar, por exemplo, a linha que está mandando o Olá Mundo, dá o barra barra aqui, se eu salvar e atualizar, nada acontece porque eu simplesmente estou ignorando essa linha. Então esse é um conceito bem interessante aí para gente que está começando a desenvolver com JavaScript. Beleza, a gente está usando esse alert, mas como é que a gente pode, por exemplo, mandar alguma mensagem aqui? Que aqui, eventualmente, é onde a gente vai estar trabalhando, né? No console. Bom, existe uma função em JavaScript, que é o console.log, e aqui eu posso botar a mensagem novamente entre parênteses, entre aspas, eu posso botar aqui a mensagem: Olá Mundo, diretamente do console. Se eu salvar aqui e atualizar, você pode ver que agora eu recebo uma mensagem diretamente no meu console. Então o console log e o alert vão ser funções que a gente vai estar usando bastante agora no começo, tá bem? E se eu escrever assim, console log eu, console log amo e console log pizza, se eu atualizar aqui, você pode ver que ele me dá uma mensagem em 3 linhas, né? O que ocorreu? Quando a gente escreve um código, ele é executado de cima para baixo, tá? Então ele vai executar a primeira linha, depois ele vai executar a segunda e depois ele vai executar a terceira. Porém, isso é tão rápido aqui nos computadores modernos que a gente nem percebe, né? Parece que é a mesma coisa, né? Parece que ele executou tudo de uma vez. Eu estou atualizando aqui para a gente ver se a gente consegue identificar, mas ele executa muito rápido, né? Então esse é um outro conceito também. Toda vez que a gente está codando, a gente vai criar códigos que serão executados de cima para baixo. Beleza, a gente viu conceitos bem básicos agora. Vamos para um conceito um pouquinho mais avançado. Quando a gente está criando código, né, você pode ver que eu estou escrevendo na mão aqui. Mas a gente pode utilizar o conceito de variáveis. E o que é uma variável? Uma variável vai ser justamente um local que vai armazenar alguma informação para eu poder utilizar essa informação no futuro. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada mensagem e vou apertar aqui e vou digitar igual e vou dizer que essa mensagem ela é igual a, por exemplo, Olá Mundo. E aqui no console log, deixa eu apagar aquelas duas últimas linhas, ao invés de eu utilizar aspas duplas e escrever aí a mensagem, eu vou digitar simplesmente mensagem, que vai ser justamente essa mensagem. E aí o que é que ocorre? Aqui é interessante a gente parar para entender um pouquinho. Quando eu declaro uma variável, essa variável ela vai armazenar o valor que estiver à direita dela. Quando a gente utiliza esse igual, na verdade esse igual ele é um operador de atribuição. Ele vai atribuir tudo que estiver do lado direito ao lado esquerdo. Então essa mensagem, ao invés de estar escrita mensagem, ela na verdade ela está como Olá Mundo, certo? Na memória, a mensagem vai ser justamente o que foi passado para ela. E se eu atualizar aqui a página e abrir lá no meu Chrome,
atualizar, você pode ver que ele me retorna justamente a mensagem que eu escrevi. E esse é um conceito muito importante, porque a gente vai, por exemplo, criar programas em cima que vão resolver alguma coisa, que vão receber dados, que vão trabalhar com dados, e esses dados eles são trocados aí em forma de variáveis, tá bom? Então, por exemplo, eu vou utilizar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de idade. Assim, aqui em JavaScript, para a gente declarar aí essa variável, a gente pode usar 3 palavrinhas-chave, né? Eu tenho o var, aqui a gente já usou, eu vou chamar aqui de idade, vou colocar aqui idade, 25 e ponto e vírgula. E aí, se eu quiser também, eu tenho outro jeito de declarar, é o let outra idade, eu vou falar 33. E tem mais um jeito, né, que é uma const ou uma constante. Vou chamar de pi aqui e botar 3.14 15 92 65 35 89 79 3 2 3 84 62 64. Pronto. Enfim, a gente tem esses 3 tipos de variáveis aqui, né? O var, o let e o const. Qual a diferença entre um e outro? O var, ele cria uma variável global. No momento, a gente ainda não entrou em conceitos como bloco de código, mas a gente vai entrar. O que é que o var faz? O var ele declara uma variável global para todo o nosso arquivo, enquanto o let ele só vai ter validade dentro de um bloco de código. E a gente vai ver isso mais no futuro, tá bom? Aqui eu estou declarando variável de um tipo de texto, aqui de número, e aqui um número fracionado, né? A gente vai ver que isso também tem um nomezinho especial aí dentro de programação. A gente chama esses tipos de informações aqui que a gente está passando de tipos de dados, né? E vão ser muito importantes quando a gente estiver evoluindo aí o nosso código. Mas vamos mostrar na tela o que cada um dessas variáveis imprime. Então eu vou dar log, eu vou botar aqui idade, tá, log outra idade e log pi. Pronto, vou salvar aqui, vou atualizar a página e vou lá, a gente tem aí as variáveis sendo imprimidas na nossa tela. Bom, já que eu falei de tipos de dados, vamos falar sobre os tipos de dados aqui em JavaScript. Então, o que são tipos de dados? Tipos de dados são os tipos de informações que a gente pode passar para a nossa linguagem de programação. Aqui no JavaScript, né, é uma linguagem com tipagem dinâmica. O que isso significa? A gente não precisa declarar qual é o tipo de dado que a gente está inserindo na nossa variável para poder criar a nossa variável. Se fosse em Java, eu teria que, por exemplo, se eu quiser falar sobre idade, que seria do tipo inteiro, então eu teria que botar int idade igual 25, né? Mas aqui não. Aqui em JavaScript, por ser dinamicamente tipada, eu posso simplesmente declarar a variável e atribuir qualquer valor para ela, né? O JavaScript vai entender aí automaticamente. E quais são os tipos de dados mais comuns que a gente vai estar encontrando aí no JavaScript? Bom, vamos falar aqui, vou utilizar a palavrinha reservada var, vou declarar aqui o número 1 e vou atribuir um valor de, por exemplo, 18. Esse tipo aqui, deixa eu botar um ponto e vírgula, esse tipo aqui é um tipo, é um inteiro, ou seja, é um número que aí está dentro do conjunto dos números inteiros, né? Se eu tiver, por exemplo, o número 2 e eu falar que ele é igual a 2.5, esse aqui já é um número fracionado, né? Aqui em JavaScript, na verdade em todas as linguagens de programação, quando a gente estiver
falando de um número que é um número fracionado, na verdade a gente está se referindo a um número do tipo float ou double, tá? Como o JavaScript é dinamicamente tipado, esse tipo de informação aqui fica mais por curiosidade mesmo, tá? A gente pode botar aqui caractere e aí a gente utiliza uma aspa aqui, aspa simples que a gente fala. Esse aqui vai ser um tipo de dados do tipo caractere e a mensagem dentro de aspas duplas, tá? Olá mundo, vai ser uma mensagem, um tipo de dado do tipo string. Com isso aqui, gente, eu acho que a gente já tem bastante conhecimento para a gente avançar no nosso código, tá bom? Então, por hora, vamos encerrar por aqui, deixar para a gente entrar em mais detalhes nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Até a próxima e tchau, tchau.